Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Deus libertou São Pedro da prisão. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de junho de 2025, ano C, e também pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal católico A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos recordar a primeira leitura que pertence à liturgia do dia 29 de junho de 2025, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pois é, irmãos e irmãs. Vamos ver aqui a leitura do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. E o anjo tocou o ombro de Pedro, acordando-o, e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça as sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-lhe sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, agora vamos meditar o salmo do dia, do domingo, É o Salmo 33, 34, que vai do versículo 2, mais ou menos até o versículo 9. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo.
Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Agora, irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir a palavra de Deus, vamos ver o que o magistério da Igreja Católica, o rodapé da Bíblia Pastoral, tem a explicar para nós a palavra de Deus, meditar e o que tem a nos explicar a respeito. Vamos ver aqui. O capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, que vai do versículo 1 ao 25, tá? Essa primeira leitura se encaixa nesse conjunto. O episódio apresenta o ápice e final da missão de Pedro e no livro do Atos dos Apóstolos. Marca também o fim da primeira etapa da história da Igreja centralizada em Jerusalém e no mundo judaico. A intenção de Herodes é matar Pedro, como fez com Tiago. O relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus. A incredulidade dos irmãos, do versículo 15, que não aparece nessa leitura de hoje, tá? Porque quando Pedro foi libertado, que ele vai ao encontro dos irmãos e irmãs, eles não acreditam que Pedro foi libertado, né? Porque foi um milagre extraordinário. Deus ouviu, né, o clamor da comunidade rezando pelo seu pastor, tá vendo? Então, lembra muito Lucas capítulo 24, versículo 9 ao 11. Os guardas sofrem a pena reservada aos prisioneiros que deixaram escapar. E a morte de Herodes aparece como punição divina pelo fato dele se absolutizar, colocando-se no lugar de Deus. O relato mostra, portanto, que Deus se solidariza com os pobres que lhes são fiéis e se coloca contra o perseguidor. É nesse clima de solidariedade divina que as comunidades cristãs crescem e se multiplicam. Então, irmãos e irmãs, é isso aí, é o finalzinho da etapa, né, da história da igreja, da missão da igreja no mundo judaico, porque do capítulo 13 em diante, segundo o que diz aqui no rodapé, já é a história da igreja no mundo, se estendendo para o mundo dos gentios, dos pagãos. Entendeu, irmãos e irmãs? Mas aí a pessoa central, o personagem principal nessa nova etapa é São Paulo, tá? O apóstolo Paulo. Então, irmãos e irmãs, no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Vai ser a segunda leitura que vamos ver a segunda carta de São Timóteo. Tá bom, irmãos e irmãs? Então não perde o próximo vídeo não, tá? E vamos ver essa segunda leitura do domingo passado. Mas voltando um pouquinho ao assunto, né, dessa primeira leitura, a gente vê como é importante a gente rezar pelo Papa, irmãos e irmãs. Você vê, o Pedro foi preso, né, a mando de Herodes, né, e a igreja ficou ali rezando por ele. E não é que o anjo libertou São Pedro da prisão? Então, por isso temos que rezar muito pelo Papa Leão XIV, né, que está começando a missão agora, né, como Papa. Então vamos rezar por ele, que Deus livre ele de todos os perigos. Que o Espírito Santo possa falar alto em seu coração, para que ele possa conduzir o rebanho de Cristo no caminho certo, no caminho do Evangelho, né? É isso aí. Irmãos e irmãs, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? E é isso aí, tamo junto nessa caminhada, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Amém. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final.
Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.